leveza na vida é você controlar tudo, é você ter tudo sob controle, tá tudo ali na sua mão, você tá sempre preparada para aquilo que tá por vir, né? Não é a gente ter tudo sob controle. Não é a gente saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, né? Se a gente falar sobre controle, você controla algumas coisas e outras não. Você controla coisas que são suas. Então, por exemplo, o comportamento seu você controla, mas o trânsito lá fora você não controla. A pandemia você não controla. Mas o que você vai fazer dentro do carro, no tempo do trânsito, isso daí você controla. Então é para isso que a gente precisa olhar quando a gente fala de leveza da vida. Fazer escolhas. Saber fazer escolhas, saber se preocupar com o que precisa se preocupar, né? Você não controla os outros. Aline, eu vou controlar meu filho. Até o capítulo 1 você controla, depois você não controla. Seu filho também tem vontades próprias, né? Seu filho tem querer, tem sentimento, tem pensamento, tem comportamento que muitas vezes a gente, claro, quer conduzir, quer controlar, quer levar pelo melhor caminho, mas tem horas que a gente não consegue controlar, né? Que é só orientar. Então tem coisas que controlamos e que não controlamos. O que é a vida leve? É você conseguir controlar você conseguir saber o que tá na sua mão, o que tá sob o seu alcance, o que realmente você vai se preocupar. Sabe aquela pessoa que fala, eu fico desesperada por tudo, me preocupo por tudo. Como que vai ter uma vida leve desse jeito, gente? Como que vai ter uma vida leve desse jeito? E muitas vezes você pode pensar assim, tá, Eline, mas você tem marido. Você tem marido para dividir a preocupação. Eu não tenho. Eu sou sozinha com meu filho. Se você é do time mãe solo, vou contar para você. Eu já tive algumas alunas que são mãe solo. Eu ia falar eram, não, elas ainda são mãe solo. E para elas, a preocupação era algo assim gigantesco. Meu filho só tem a mim, era o pensamento delas, né? E uma delas ela fala, Eline, sou exatamente o que você está descrevendo. Estressada de manhã, estressada à tarde, estressada à noite. Eu tento controlar tudo o que acontece com meu filho. Inclusive, eu falo para ele que filho não tem que querer. Filho tem que obedecer. Eu vou repetir essa frase para você. Filho não tem que querer, filho tem que obedecer. Então ela falava que o filho dela não poderia ter voz. Não poderia não tinha que ter voz. Faz o que a mamãe manda e você não precisa ter opinião, você é uma criança. Então ela queria controlar o pensamento do filho, o que o filho ia falar, e não deixava o filho se expressar. Nesse nível de controle que essa mãe tinha. E com todo carinho ela fazia isso, ela não fazia para prejudicar, ela fazia com todo carinho, meu filho só tem a mim. Então eu preciso conduzir ele, eu preciso botar ele no caminho que eu quero. Só que isso foge do nosso controle, a gente não consegue controlar o que o filho vai pensar, o comportamento do filho. Então se você é mãe solo, fica tranquila, que dá pra ser vida leve mesmo sendo mãe solo, tá? Não se preocupe com isso.